A filha demoníaca de Karen mantém minha filha como refém na Páscoa. Posso dizer com certeza que não me dou bem com a família da minha esposa, então durante os encontros de feriados foco nas crianças ou me escondo em um canto longe de todos. Foi onde eu estava quando o problema começou. A casa pequena estava lotada para o jantar de Páscoa, e como as crianças estavam brincando eu me acomodei em um assento no canto. Minha cunhada apareceu com os olhos arregalados para me dizer: Sua filha está gritando por você? Fiquei impressionado com suas palavras, então enquanto me levantava perguntei: Ela está me chamando? Não, ela está gritando. Isso despertou meus instintos parentais e corri para a sala de brinquedos no corredor. Pude ouvir minha filha de 7 anos gritando e chorando antes mesmo de chegar à porta, mas a porta estava trancada. Admito que poderia ter chamado alguém dentro da sala para destrancar a porta, mas estava focado apenas em alcançar minha filha. Então segurei a maçaneta e a girei com força suficiente para abrir a porta. Obviamente o primeiro rosto que vi foi o de Stacy, a mimada filha da Karen, olhando para mim com olhos arregalados porque a porta quase a atingiu quando forcei a abertura. No momento seguinte minha filha se agarrou a mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava em pânico gritando comigo o que havia acontecido. Aparentemente ela não estava brincando do jeito que Stacy queria, e quando começaram a discutir minha filha tentou sair em vez de brigar. Foi quando Stacy trancou a porta e ficou na frente para que ela não pudesse sair da sala. Stacy é um pouco mais velha e alta, então minha filha não pôde fazer com que ela saísse do caminho e foi quando começou a gritar por ajuda. Fiquei muito irritado e tentei conversar com Stacy para mostrar como suas ações afetam os outros. Aquela criança não tem empatia nenhuma, ela apenas deu de ombros e esse foi o meu ponto crítico. Anunciei em voz alta que minha filha não brincaria mais com Stacy. Peguei minha filha e a levei até minha esposa. Somente quando Stacy começou a chorar é que alguém se envolveu. Todos aqueles adultos. Ninguém respondeu aos gritos de socorro da minha filha. Mas assim que Stacy começou a chorar o mundo inteiro parou. Karen me seguiu até a sala da frente gritando sobre como sou cruel com as crianças. Ela é apenas uma criança. Foi dito mais de uma vez. Percebi que havia começado uma briga e estava prestes a dizer à minha esposa que deveríamos ir embora quando ela entrou no modo mãe protetora. Devo mencionar que, nesse momento minha esposa estava grávida de 5 meses do nosso segundo filho e bastante emotiva. Ela viu nossa filha chorando, ouviu Karen gritando comigo e algo nela estalou. Normalmente ela é muito calma, tanto que sua família pensava que eu controlava todos os seus pensamentos e ações. Eles não acreditam mais nisso depois desse dia. Minha esposa e Karen começaram a gritar uma com a outra. Minha esposa enfrentou sua prima mais velha que estava acostumada a mandar nela. Elas estavam gritando tão ferozmente que minha sogra se colocou entre elas para guiar minha filha para fora e distraí-la. Foi uma manobra de resgate admiravelmente suave da parte dela, na verdade. Não me lembro de tudo o que foi dito, mas Karen me acusou de abuso infantil. E minha esposa disse a ela como estava falhando com Stacy como mãe ao permitir que ela agisse daquela maneira. Todos ficaram atonitos por alguns momentos assistindo a troca. Eu nunca tinha ouvido minha esposa gritar assim, e tenho certeza de que foi uma surpresa para o resto da família. A mãe de Karen, uma mulher santa que chamaremos de doutora, tentou separar a discussão que estava em destaque, e minha esposa saiu furiosa para a garoa. A sogra estava na cozinha desenhando com minha filha, então segui minha esposa lá fora para tentar acalmá-la. Juro que parecia uma cena de desenho animado, com minha esposa andando de um lado para o outro e gritando com raiva na garagem, e eu apenas a seguindo desamparado. Depois de alguns minutos a doutora colocou a cabeça para fora da porta e gritou: Vocês vão deixar o bebê doente se não entrarem. Isso fez minha esposa escutar e voltamos para dentro, ambos molhados. A sogra estava logo na porta pronta para afastar minha esposa de Karen, e a doutora dizia a Karen que talvez quisesse ir embora. Voltei ao meu canto e deixei a família resolver o drama, me sentindo meio satisfeito com a rapidez com que minha esposa havia defendido a mim e nossa filha. Karen rapidamente arrumou suas coisas e a doutora a acompanhou até a porta. Logo antes de sair, a Karen se virou para mim e cuspiu. Você deveria ser mais gentil com as crianças, Op. Eu apenas sorri e disse: Você deveria ensinar sua filha a brincar direito com os outros. Ela ficou indignada e estava prestes a dizer algo mais, mas a doutora a empurrou gentilmente para fora da porta e a ajudou a ir até o carro. Depois que saímos, a família tentou culpar minha filha pelo problema na sala de brinquedos, dizendo que ela estava exagerando e que eu reagia exageradamente. Fomos os excluídos por um tempo. Um ano depois, minha esposa e eu nos formamos na faculdade e estávamos tendo um jantar de comemoração com a família dela. Foi agradável. Karen não estava lá com sua filha problemática, mas a doutora apareceu. Ela é uma mulher adorável, então não houve problemas, pelo menos até estarmos todos nos preparando para sair. Eu esperava minha esposa e a doutora se sentou ao meu lado para conversar. Como serão meus planos após a graduação? Meus pais estão felizes por mim? Coisas agradáveis. E então ela disse: Sabe, nós conversamos com as outras crianças na sala de brinquedos naquele dia, e elas disseram que a Stacy não trancou a porta. Todos me disseram quando aconteceu que ela foi a única que mexeu na fechadura. Certo, mas falamos com eles mais tarde e eles finalmente admitiram que ela não trancou. Fiquei em silêncio. Então, sabe, podemos superar isso.
Eu superei. Você não precisava forçar aquelas crianças a mentir para você. E com isso minha esposa saiu do banheiro e eu imediatamente me levantei. Porque minha filha não queria mais ir brincar na casa de Stacy e todos me culpavam dizendo que eu era o responsável por mantê-las separadas. Mas minha filha simplesmente entende que não precisa sofrer abuso só porque somos família. Próximo relato. Karen tenta roubar meu overboard. Estava no meu overboard em um parque popular da minha região. Muita gente usa overboards lá, então estava apenas andando sem muito objetivo. Do canto do meu olho vejo uma mulher com um perfil bem Karen, cabelo loiro, viseira e etc., acompanhada de uma criança de uns 7 anos. Ouço: Mamãe, eu quero andar. E para o meu overboard, a conversa a seguir acontece. Mamãe, eu quero andar. Karen disse para mim, Onde você comprou isso? apontando para o meu overboard. Ah, comprei na Amazon. É meu, não é do parque. Você acha que minha filha pode andar um pouco? Eu respondi meio sem graça. Ah, desculpe, mas leva um tempo para se acostumar a andar nisso e não quero que ninguém se machuque. Passa pra cá, por favor. Não, isso é meu. Você é velho demais para isso. Nesse momento a Karen dá um pequeno chute na frente do overboard, me fazendo quase perder o equilíbrio. Eu me inclino e quase caio. Quantos anos você tem? Uns 14. É muito velho para isso. Isso deveria ser para crianças, não para gente como você. Mamãe, eu quero andar. Alguns jovens são bobos, querida. Não vale a pena falar com esse aí. A garota disse choramingando. Eu quero andar. Me dá isso ou vou chamar o responsável pelo parque. Não, se você não parar de tentar pegar o que é meu, vou chamar a polícia. Você não pode chamar a polícia. Você é menor de idade. Eu balanço a cabeça negativamente, mas não falo nada. Ela resmunga para si mesma e para sua criança, se afastando e prometendo comprar sorvete para ela. Próximo relato. Karen exigente torna a prova de crianças uma trilha privada de mountain bike. Isso aconteceu há algum tempo em uma pequena cidade no meio do nada. É uma rede de trilhas para mountain bike construída pela comunidade que ajuda a manter e criar mais trilhas para o nosso prazer. As trilhas começaram no quintal do meu primo, e antes ele era o único envolvido, então as trilhas eram bem pequenas, mas logo ele conseguiu envolver muitos de seus vizinhos para ajudar a manter e construir mais trilhas, e isso se tornou uma rede de trilhas de tamanho razoável. Como é propriedade privada dele, ele pede que as pessoas solicitem permissão antes de usar suas trilhas e ele permite a entrada da maioria. Um dia queríamos andar em uma trilha para descida com muitos recursos legais como saltos, toras para pular, uma ponte estreita feita de tábuas de madeira, quedas e muito mais. Nesse dia em particular havia uma placa cravada no chão na entrada da trilha que dizia: reservado para Karen e sua família. A princípio pensamos que isso era muito presunçoso e rude, invadindo a propriedade e bloqueando o acesso dos proprietários, mas vimos eles com pás e carrinhos de mão, e percebemos que estavam nos ajudando a manter a trilha. Tudo bem, a trilha precisava de manutenção, então foi gentil da parte deles ajudar sem serem solicitados, mas mal sabíamos que a realidade era completamente o contrário. Passamos as próximas horas andando nas outras trilhas e finalmente decidimos que deveríamos dar algumas cervejas a eles como agradecimento. Voltamos à casa do meu primo, pegamos algumas cervejas da geladeira e voltamos. Passamos pela placa e começamos a descer, mas a mulher corre na nossa direção e começa a gritar: Ei, por que vocês estão passando por essa placa? Está claramente reservado para mim e meu anjo. Meu primo respondeu: Ah, só queríamos dar algumas cervejas para agradecer por nos ajudar na trilha. O quê? Está reservado para mim. Saiam daqui. Eu sou o proprietário. Você está em minha propriedade privada. Não, isso é público. Os amigos do meu anjo vêm aqui todo dia. Esta é minha propriedade privada. Eu deixo muitas pessoas andarem nas minhas trilhas desde que ajudem às vezes. E certamente não me lembro de ter convidado você. Por favor, vá embora. Bem, eu ajudei com as trilhas, olhe. As tornei à prova de crianças. Ela aponta para a trilha e percebemos o que ela fez: achatou os saltos, removeu as toras, a ponte estreita e tudo que torna uma trilha de mountain bike divertida. Agora é só um caminho levemente inclinado, sem falar em como ela cortou várias árvores, tornando impossível se machucar. O filho dela estava lá também descendo a colina chata com uma bicicleta comum do Walmart e subindo por degraus feitos ao quebrar a ponte estreita. Um trabalho inteiro de verão transformado em uma colina amigável para bicicletas, sem nada de especial. Desculpe, mas o que diabos você fez? Não grite comigo. Você é quem construiu um carrossel perigoso. Não tenho ideia do que ela estava dizendo. Sim, esse é o ponto do mountain bike. Fazer coisas divertidas como essa. Mas você sem permissão entrou na minha propriedade e quebrou as coisas. O que há de errado com você? Eu estou tornando seguro para você. Ok, vou chamar a polícia. Nesse ponto ela percebeu o quão tola havia sido e decidiu recuar. Nunca mais foi vista. Uma parte de mim queria que isso tivesse se tornado algo maior para contar uma história melhor, mas nunca acabamos chamando a polícia. Levou vários dias para restaurar a trilha à sua forma original, mas nunca mais será tão divertida. Próximo relato. Karen e Kevin sem noção deixa filho tratar cadeira de rodas como brinquedo. Era um sábado normal e eu estava trabalhando. Trabalho em uma grande loja de varejo. O movimento típico dos sábados já havia diminuído e eu e minha colega estávamos organizando as coisas. Ela cuida dos caixas enquanto eu fico no salão. Estávamos arrumando quando a Karen, o garoto e o pai entraram.
Para contextualizar, nossa loja tem 2 cadeiras de rodas para clientes que precisam delas. Sou particularmente protetor com elas pois minha irmã às vezes precisa de uma por conta de sua esclerose múltipla, e algumas pessoas abusam dessas cadeiras, e é aqui que nossa história começa. O garoto é um menino de uns 12 anos. Ele entrou correndo na loja todo sorridente, logo focou na cadeira de rodas. Ele tentou pegá-la e eu me aproximei da família ficando um pouco à frente da cadeira. Olá e bem-vindos. Posso ajudá-los com algo? O garoto recuou com minha chegada enquanto os pais me diziam que estavam procurando roupas para ele. Pegaram um carrinho e foram para a seção infantil. Fui verificar o restante da loja e arrumar o que fosse necessário. Pouco depois vi o garoto voltar correndo, pegar a cadeira de rodas e sair com ela. Eu estava irritado e pronto para ir atrás dele, mas uma cliente precisava de ajuda e acabei me distraindo. Uma hora depois minha colega precisou fazer uma pausa e me ofereci para cobri-la. Ela mal havia saído quando quem aparece no caixa? E adivinha o que estava faltando? A cadeira de rodas. Fiquei furioso. O garoto não só pegou algo que não precisava, como também a deixou em algum lugar desconhecido na loja. Eu não ia deixar isso passar. Olá, encontraram tudo o que precisavam? Sim, mas a área infantil está uma bagunça. Mentira, meu outro colega que cuida dessa seção é extremamente organizado e nunca deixa nada fora do lugar, mas ignorei isso e questionei o que realmente queria saber. Onde está a cadeira de rodas? O garoto respondeu confuso. O quê? A cadeira de rodas que eu vi você pegar, se ninguém estiver usando ela precisa ficar perto da entrada. Ele arregalou os olhos sabendo que estava encrencado, mas a Karen fingia ignorância. Meu filho não sabe de nenhuma cadeira de rodas. Ele não é deficiente, ele é útil. Inacreditável. Até o pai pareceu chocado olhando para a esposa entre desgosto e confusão. Querida, ele estava usa. Silêncio. Agora entendi. Ela sabia que o filho havia usado, mas não se importava com onde ele a deixou. Voltei minha atenção ao garoto e disse em um tom firme mas ainda amigável. Por favor, traga ela de volta. Temos clientes que precisam delas. O garoto assentiu e saiu apressadamente. O pai parecia constrangido, mas a Karen estava irritada. Não era sua responsabilidade dizer o que ele deve fazer. Minha responsabilidade é garantir que todos os clientes tenham suas necessidades atendidas aqui. Não posso fazer isso se equipamentos essenciais para nossos clientes com necessidades especiais não estiverem acessíveis. Ele só estava brincando, não machucou ninguém. Cadeiras de rodas não são brinquedos. Ela ficou quieta, claramente tentando pensar em algo inteligente para retrucar. Vendo que não conseguiria, optou pela resposta clássica de quem quer causar. Quero falar com o gerente. Eu respondi tranquilo pois o gerente em serviço não tolera bobagens. Sem problemas. Aí você pode explicar como seu filho estava usando indevidamente propriedade da loja e você tentou mentir para mim sobre isso. Se quiser complicar mais, podemos verificar as câmeras de segurança. Antes que eu pudesse pegar meu rádio, o pai interveio. Não é necessário, peço desculpas por meu filho e minha esposa. Ele se vira para Karen. Já disse que ele não deveria ter pego a cadeira. Ele só estava brincando. O pai e eu dissemos ao mesmo tempo. Não é um brinquedo. Quando terminei de empacotar os itens, o garoto voltou empurrando a cadeira de rodas. Ele se juntou aos pais e murmurou um desculpa antes de saírem da loja, com a Karen me lançando olhares furiosos. Contei tudo para minha colega quando ela voltou e demos risada. Moral da história: não brinque com cadeiras de rodas. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.